Então, vamos falar das previsões para a semana de 5 a 11 de fevereiro? Eu estou aqui com a Nayara Tumaino e com a Vanessa Tuleski, duas super astrólogas especialistas do Personare, para trazer para vocês as previsões, as tendências, o que pode acontecer nessa semana. Então, vamos para o nosso querido spoiler da semana já com a Vanessa Tuleski. Semana de novidades e cutucadas. Pessoal, esperamos que as novidades sejam boas, algumas delas, porque as cutucadas vão exigir paciência. E, Vanessa, tu preparou pra gente alguns assuntos que são os principais da semana, não? A gente começa com na batida da mudança e da contradição. Depois a gente vai para preparado para a cutucada. E, por último, vai de surpresa que é melhor. Então, temos uma semana aí com um mix bem curioso, né? Então, com esses 3 temas que a Vanessa destacou para essa semana de 5 a 11 de fevereiro, é hora de você curtir esse vídeo para a gente fazer com que ele chegue para mais pessoas aqui no YouTube. Então, agora que você já sabe o que é importante nessa semana, corre para o seu horóscopo personalizado do Personare. O horóscopo personalizado é uma análise do céu, dos movimentos astrológicos desse momento em relação ao seu mapa. Por isso, é uma previsão personalizada para a sua vida e é muito mais profunda. Olhando para o seu horóscopo personalizado, você vai conseguir aproveitar muito mais as dicas e as tendências, as previsões para essa semana. Para você olhar o seu horóscopo personalizado, você entra no personare.com.br/horóscopo e logo no início você vai ver horóscopo personalizado. No lado direito da tela tem um menu. Ali você vai poder ver todos os seus trânsitos, todos os trânsitos individuais. O que está acontecendo? Como é que os planetas estão conversando com o seu mapa? Com isso, você vai saber por onde os planetas estão andando em cada casa, cada área da sua vida e qual o significado disso. Eu deixei o link do horóscopo personalizado aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar assim que você vê tudo que a Vanessa e a Nay vão resumir para vocês agora. E agora que você consultou o seu horóscopo personalizado, comenta aqui embaixo quais são os trânsitos que você viu que estão acontecendo na sua vida agora e o que você achou de tudo isso. Então, nessa batida da mudança e da contradição, o que a gente tem? Quais são os trânsitos que dão essa batida, essa mudança e trazem essa contradição? São trânsitos, Grace, que vêm da semana passada já. A gente tem até segunda-feira Sol em quadratura com Urano, que dá muita agitação, inclusive interna. E nós temos também Vênus em quadratura com Marte, que vai até a quarta-feira, que também dá um pouco dessa contradição, eventualmente clima de brigas, separações, a gente pode ver isso em notícias. Não que você tenha que se separar aí do seu par, aí vai depender muito da pessoa, né, da relação que ela está vivendo, mas é como se tivesse no início dessa semana uma energia que um tanto quanto turbulenta, agitada, e uma tendência talvez a gastar demais, porque a Vênus em quadratura com Marte pode dar isso, gasto excessivo ou comida excessiva e uma certa vibe de agitação. E tomem cuidado também, acidente, tá? Não que tenha que acontecer, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Vênus está em peixes, peixes do lado, digamos assim, não tão refinado, pode dar excesso de álcool, tá? E essa combinação álcool-direção não é uma combinação legal. Olha, Vanessa, e você trouxe um lado muito interessante dessa contradição dos aspectos, que a princípio, quando a gente vê, o conselho geral seria calma, né? Mas talvez algumas pessoas podem estar em situações que não estão tão confortáveis. Essa semana, ela parece como uma possibilidade da gente pular fora, né? Da gente ter essa libertação,
às vezes algo que já não estava tão interessante, às vezes alguma relação tóxica, a gente pode ver aí uma coragem, né? Uma motivação para se libertar. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o conselho mais sábio seria mesmo essa paciência, né? A interferência de Urano mexe até ali com questões no coletivo. Isso que você falou sobre a gente ficar ali de olho, né, nessa busca por prazer, porque Marte faz a gente movimentar, faz a gente agir, mas a gente pode agir para algo que não está fazendo tão bem para a gente, para nossa saúde, pode ter ali aquela questão do escapismo, né? E nessa busca por prazer, porque o que é interessante, né, pessoal? A Vênus é o pequeno benéfico e o Marte é o pequeno maléfico. Então, essa contradição está aí, mas a gente está buscando prazer. Às vezes, estamos vivendo situações prazerosas e está ali trazendo essa insatisfação. Então, quando a gente pensa até nessas questões das finanças, como que a gente vai gastar o nosso dinheiro buscando ali esse prazer, porque, como a Vanessa falou, a gente pode ter algum gasto desenfreado e um corte, né? O Marte, ele é a espada. Então, às vezes, a gente faz esse gasto e precisa cortar ali em outra coisa. Então, eu acho que o mais interessante vai ser a gente pensar aí 2 vezes antes de agir. E, Vanessa, quais são os trânsitos astrológicos que vão fazer essas cutucadas na gente nessa semana? Bom, até mais ou menos a quarta-feira, quinta-feira, a gente tem o Mercúrio num bom aspecto com o Netuno, que tem um lado aí de inspiração, meditação. Porém, a partir da quarta-feira, Mercúrio vai se juntar a Plutão. E esse é um aspecto denso, porque tende a trazer notícias mais incômodas, mais pesadas, tanto no coletivo quanto uma possibilidade na vida pessoal. E também alguma coisa que incomoda. Então, uma dica que eu já daria. Nessa semana, não vá procurar cutucar a onça com vara curta, por exemplo. Você recém separou, aí tem alguns meses, vai lá olhar a rede social do ex ou da ex. Porque alguma coisa vai incomodar, vai ser visceral. Você vai dizer assim, gente, eu pensei que eu estava resolvida e não estou. Isso acordou em mim uma ciumeira, um negócio assim. Então, a gente tende a ter pensamentos mais desconfiados nessa semana. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado aí com a paranoia. Nessa combinação, a gente costuma olhar o lado negativo das coisas, o pior das coisas. E às vezes a gente imagina o pior. Do lado positivo dessa combinação, que a gente sempre tem o positivo, é uma combinação muito boa para ir fundo em alguma coisa. Para terapia, o terapeuta vai botar o dedinho lá na ferida e às vezes a gente só cura quando coloca o dedo na ferida mesmo, porque sem você olhar para a verdade, fica muito difícil você transformar uma situação. Então, as verdades vão estar no ar nessa semana. Então, quem fizer consulta astrológica, de tarô, ou qualquer coisa assim, ou consulta de terapia, vai acessar um nível mais profundo. Profundidade também é Mercúrio. Olha quanta cutucada que a gente tem nessa semana. Pessoal, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque nós podemos nos sentir um pouco mais atacados essa semana, as pessoas podem se sentir assim, como a Vanessa colocou muito bem, né? O Netuno tem essa questão ali da intuição, e o Plutão faz a gente olhar para as coisas numa certa profundidade. Então, acho que uma dica aqui para essa semana vai ser a gente tentar diferenciar o máximo possível a intuição da paranoia, que enquanto o Netuno está mostrando a nossa conexão com o lado imaterial, às vezes a gente tem uma ideia, não necessariamente algo até ligado à espiritualidade mesmo, porque esse Mercúrio em Capricórnio, às vezes está falando sobre questões da sociedade, trabalho, estruturas, e aí vem Netuno trazendo uma possibilidade da gente lidar com isso com mais imaginação. Mas sim, às vezes algumas questões relacionadas à espiritualidade, para quem acredita ali nesse sentido fica mais aflorado, né? Agora, essa questão com Plutão, eu sempre falo, gente, não está na hora de stalkear. Se é algo que a gente não pode fazer ali às claras, é melhor a gente evitar mesmo, porque pode vir algo que às vezes nem foi para a gente, né? Como a Vanessa colocou, vem essa paranoia, essa questão que a gente acha que é algo muito pessoal e que é algo muito profundo, né? E aí, na sociedade, eu acho interessante
a gente pensar nos coletivos que a gente participa, porque as disputas de poder podem aflorescer, principalmente logo depois dessas questões que podem vir da gente sentir que estão atacando a gente. Então, acho que o melhor vai ser o diálogo, né? Às vezes é algo que na nossa cabeça virou algo completamente diferente da realidade. Então, só através do diálogo a gente vai conseguir entender mesmo o que é real e o que é essas coisas que a gente está ali processando, alguma projeção, alguma ilusão. E acho interessante também a gente lembrar, né, Vanessa, sobre as questões das finanças, porque a gente está ali trabalhando um Mercúrio e um Plutão em Capricórnio. Então, justamente por conta do outro aspecto com Vênus, pessoal, vamos organizar as nossas finanças para a gente não cometer nenhum erro, ficar de olho em possíveis cortes, né? Para a gente se preparar. Capricórnio fala sobre responsabilidade. Eventualmente, no coletivo, né, como a Nay colocou em termos de finanças, a gente pode ter umas más notícias nessa semana, impostos que sobem. Então, é uma semana que a gente tem que estar preparado para isto, né? Eu achei muito legal também o que a Nay colocou da intuição refinada versus o que é paranoia. Realmente isso é muito importante. Algo que pode acontecer com o Mercúrio, com o Plutão, é às vezes a necessidade de botar para fora alguma coisa que está incomodando. E aí uma dica que eu daria é qual é o espaço em que você vai fazer isso? Porque se você está desabafando com um terapeuta, com um amigo muito íntimo e confiável, é uma coisa. Agora, se você, de repente, desabafar num contexto aí que a informação pode vazar, pode causar problemas, porque aqui existe também uma energia de intriga, o famoso falar mal, e a gente vai ter que tomar um certo cuidado com isso, porque algumas vezes a gente vai ter uma necessidade de desabafar em relação a alguma coisa, só que qual é o contexto para que não seja prejudicial? Porque o Plutão, ele tem um lado destrutivo, curador e destrutivo. Ele tem essa dicotomia. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa semana com os pensamentos, tá? E com as palavras, porque a palavra tem poder. Inclusive, às vezes, um poder de auto-amaldiçoar. Quantas vezes a gente não fala aquela frasezinha, minha vida não anda? A palavra tem poder. Nessa semana, a gente deveria observar o que a gente anda pensando e falando. Vanessa, quando a gente fala de Plutão, a gente pode estar falando até de mágoas, né? Coisas que às vezes a gente, como você falou, achou que tinha superado. Então, eu acho que é interessante a gente pensar, assim, nos lugares que a gente vai falar, mas se surgir alguma mágoa e houver uma grande necessidade da gente expô-la, né, às vezes a gente se sente assim, eu não consigo lidar com isso, eu preciso conversar. Tantas pessoas que a gente vai falar isso, né, Vanessa, quanto também um jeito, né? A gente pensar que se surgir alguma mágoa, o melhor, não apenas para a pessoa, mas também para a gente, né? Não vai ser apenas julgar essa mágoa como se fosse uma acusação, mas a gente tentar usar esse momento para resolver mesmo a situação, né? O Plutão, às vezes, ele significa essa morte, essa profundidade, essa morte simbólica, né? E aí a gente precisa mesmo usar isso para renascer, para construir algo novo. Adorei, Nay. A gente daria dica para essa semana de comunicação não violenta, é o que a Nay está falando. Como que a gente comunica de uma forma não violenta? Quando a gente está tendente a acusar o outro, deveria acionar o freio de mão e pensar, mas será que essa conversa vai ser produtiva, né? Se for para este lado? E uma outra coisa que eu colocaria é que a gente vai ter notícias no coletivo um pouco mais pesadas, tá? E a gente tem que tomar um certo cuidado nessa semana com deslocamentos. Nada de andar em lugar ermo, lugar perigoso. Se possível, evite, porque sempre que a gente tem Plutão forte, a gente pode falar de risco, tá? Então, cautela. A Nay já tinha meio que soltado esse spoiler de a gente tentar ter cautela como um conselho legal para essa semana. Vanessa, que história é essa de vai de surpresa que é melhor? Olha, a gente tem um aspecto nessa semana que eu adoro, que vai ficar presente até a sexta-feira, que é Vênus insistiu com Urano. Vênus é o prazer, o lazer e os encontros. Esse aspecto é assim, alguém te liga e fala assim, vamos sair hoje? Você tem que falar assim, vamos, porque a chance de ser prazeroso, legal, divertido
é muito alta. É um aspecto mais solto, assim, sabe? Para solteiros, dá uma energia legal de você conhecer pessoas diferentes. E para quem está comprometido, é bacana aqui colocar um elemento de novidade, de surpresa. Então, eu curto muito quando tem esse aspecto, porque ele dá esse fator surpresa, de a gente se abrir para coisas novas, coisas diferentes. E numa semana que tem uma densidade, né, que a gente viu esse Mercúrio com Plutão a partir de quarta-feira, é um aspecto aqui que contrapõe com sopro, com uma leveza, com, digamos assim, a gente acreditar na vida. Isso é importante quando tem essa densidade aí, que a gente comentou no tópico anterior. E uma outra coisa importante nessa semana é que Mercúrio, o planeta da mente, vai ingressar em Aquário a partir de quarta-feira, para ficar até o dia 2 de março. Muitos astrólogos consideram esse posicionamento, esse trânsito, privilegiado, porque é como se o plano mental aqui ficasse ligado em coisas novas, com mais descolamento para conseguir analisar sem envolver tanto a parte pessoal. Geralmente é um período de muitas ideias e de mais clareza mental e uma impessoalidade que ajuda você a avaliar as coisas sem colocar tanto o teu emocional. Isso também costuma ajudar um pouquinho mais nos diálogos, já que a Nay falou dessa semana dos diálogos. Os diálogos serão importantes, que é como que você vai conduzir suas conversas, o que você precisa mostrar que está incomodando, mas de que maneira? E aí vem esse Mercúrio em Aquário, que dá este modo um pouco mais objetivo de se comunicar e um plano mental cheio de ideias aí até 2 de março. Eu acho que é legal a gente pensar, Vanessa, que nem você falou, né, nessas novidades aí nas relações. A Vênus em Peixes gosta de arte, de coisas que mexem ali com a nossa imaginação. Se essa novidade não vir, né, gente, a gente pode também ser esse fator transformador. Então, marcar um date no museu, ir num show de, às vezes, um estilo musical que você não está ali, né, tão habituado, acho que pode gerar ali todas essas surpresas. Quando a gente fala do Urano em Touro, é sobre prazer também, né? Então, achei a dica ótima, Vanessa. E estamos falando ali, né, também desse Mercúrio em Aquário. É muito interessante para a gente trazer para o trabalho, para as questões da nossa vida, porque vem aqueles insights, né? Às vezes a gente está ali fazendo uma coisa que a gente nunca fez, como eu falei, a gente ser esse fator provocador vai ser muito interessante. E claro, né, o Mercúrio em Aquário, pessoal, ele tem essa coisa da idealização, etc. Mas acho que uma coisa que a gente precisa também ficar de olho é aquele excesso, né, Vanessa, do movimento da gente ser do contra. Às vezes a pessoa fala uma coisa a princípio, a gente nem está tão assim oposto ao que a pessoa falou, mas a vontade é de ser do contra. Então, cuidado ali, né, nas reuniões, nos diálogos, nas relações amorosas, família. A gente pensar, eu realmente estou contribuindo, né, algo ali com essa oposição, ou eu estou querendo só ali ser rebelde, trazer uma revolução que talvez não vai ser nem interessante, né? Mas é legal a gente ter esse momento de ousar, né? Quem sabe eu não posso trazer essa ideia, quem sabe eu não posso fazer as coisas de um jeito diferente, porque o Mercúrio, ele é a comunicação, mas ele é também o nosso pensamento, né? Então, às vezes uma coisa, eu sempre faço isso desse jeito. Quem sabe a nossa mente não pode nos ajudar e nos condicionar a conseguir fazer as coisas de um jeito diferente. Eu achei bem legal o que você falou, Nay, porque justamente como o plano mental vai estar hiperativado, o único risco que a gente pode correr nessa fase é de desperdiçar essas boas ideias, porque isso vai estar no plano mental, mas a gente vai ter uma escolha. Será que eu vou implementar isso, essas grandes inspirações que estão vindo sobre vários assuntos, ou eu vou continuar na zona de conforto? Porque o Mercúrio, a princípio, ele não fala tanto em ação, ele fala na cabeça. E a cabeça vai estar ótima, mas o quanto a gente realmente executa. E outra coisa, o Aquário é um signo muito de inovação, então vale a pena a gente começar a procurar inovações que a gente esteja precisando, de tecnologia, aplicativos, ferramentas. É uma época muito legal para isso e para pegar dicas. Alguém pode te dar uma sugestão
que de repente vai ser uma mão na roda para você de algum assunto aí que você estava querendo resolver. Mas aí vem essa questão, trazer um pouquinho para a prática, né? Esse Mercúrio. Além de tudo que a Nay pontuou, que o Mercúrio em Aquário às vezes é um tantinho rebelde, e às vezes a gente perde tempo só questionando e não criando coisas para a nossa vida. A gente fica revoltado com tudo, esse é o lado sombra, né, do Aquário, e a gente perde essa boa energia para aplicar ideias criativas na nossa vida. Vanessa, questões do coletivo, questões políticas podem aparecer com mais frequência nas nossas conversas, né? E uma coisa que existe essa percepção geral de Aquário, né, que às vezes pega mesmo, é que o Aquário, como ele é o signo da liberdade, da independência, a gente pode sentir que as pessoas estão se afastando um pouquinho. Então, até na nossa comunicação, às vezes nas relações amorosas e etc., a gente está mirando na liberdade e acertando na frieza, no afastamento. Então, a gente fica um pouquinho de olho na nossa fala, né? Para a gente não parecer essa pessoa indiferente, né? Mas sim, a liberdade é uma boa tonalidade para essa semana, para esse ciclo todo aí de Mercúrio em Aquário. Então, essa semana tem Sol em quadratura com Urano, veja bem, Vênus em quadratura com Marte, esse Mercúrio fazendo sextil com Netuno e mais ainda, Mercúrio conjunto com Plutão. Tudo isso nessa semana de Vênus em Peixes fazendo sextil com Urano e de Mercúrio, o planeta da mente, entrando em Aquário. Você pode ainda conversar sobre tudo isso com a Nayara e com a Vanessa no Instagram delas. Tá aqui o @ delas para vocês. E eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, porque assim você vai fazer parte da nossa comunidade, da nossa grande comunidade de bem viver aqui do Personare. Também ativa as notificações, porque aí você vai receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E até a próxima semana!